na praia, na serra, nos bares, ou no sertão, nos centros, no vento, no carro, ou de avião. Cursos, tapioca, arroz com feijão, mala, emoção, passagem na mão, história, memória e tradição, junto ou sozinho. Luz, câmera, mochilão. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Por aqui são 3,5 milhões de habitantes distribuídos em 167 municípios. Um lugar marcado pela fé católica em quase todas as regiões, do litoral ao sertão mais profundo, com suas festas, missas, manifestações artísticas e procissões. Mas que ainda carrega em lugares remotos, inóspitos, como tribos e comunidades quilombolas, de forma quase clandestina, rituais de fé. Mas que aqui, no nosso programa, você vai conhecer de forma clara, isenta e respeitosa. E entender que a fé é única, apesar de suas muitas sementes e raízes. Então, fique com a gente agora no primeiro episódio da série especial do Mochilão, na Rota da Fé, sobre a Jurema Sagrada. Desde os tempos das invasões portuguesa e holandesa, que é assim. As religiões originárias foram perseguidas ao ponto de perderem espaço e seguidores. O preconceito e os mitos criados para difamar seus ritos resultaram em consequências graves para o contexto histórico. Tanto que até hoje, essas manifestações são pouco conhecidas, totalmente desconhecidas ou então perseguidas pelo preconceito e desconhecimento. Por isso, é tão importante para nós trazer um pouco sobre um dos rituais de matriz indígena que ainda resistem em comunidades remotas, mesmo que dentro do espaço urbano. Estamos falando da Jurema Sagrada. Considerada hoje patrimônio cultural e religioso imaterial da cultura potiguar, a Jurema Sagrada é uma tradição que se baseia no uso do chá da casca e da raiz da jurema, uma árvore típica da caatinga e do agreste nordestino. As influências são também africanas, cristãs, xamânicas, uma mistura potente de fé e tradição. Uma celebração que já tem data para ser comemorada. O dia 2 de julho foi decretado como o dia dela. Um marco histórico para a nação afro-originária, indígena e cristã. Parnamirim, região metropolitana de Natal, a 15 quilômetros da capital e a terceira maior cidade do RN. O cenário é urbano, com casas simples. Mas Parnamirim já foi Parnamirim Field, com a presença de militares americanos durante a Segunda Grande Guerra. Uma história que a gente já contou aqui no Mochilão. Chegamos ao centro do caboclo Pena Branca, que fica no bairro Vale do Sol, a 10 minutos do centro da cidade. O grande mentor aqui é o juremeiro Leandro Nobre. Leandro, a Jurema Sagrada apareceu quando na sua vida? O culto à Jurema Sagrada ele apareceu em minha vida aos 15 anos de idade, quando um amigo me convidou a ir a uma casa. Você incorpora? Sim. Na hora do ritual, né? Sim. Na hora daquela... Como é que funciona esse fenômeno, Leandro? É bem complicado explicar, bem complicado porque é como se dormíssemos e logo depois acordamos e não lembramos de nada. É o que se chama no kardecismo de mediunidade inconsciente, né? Você é um médium inconsciente. Isso, exatamente. Você já viu algum preconceito, vivenciou algum preconceito? Bastante, a todo momento, na verdade. A própria casa aqui, ela já foi apedrejada, tacaram bomba de junina, e isso acontece quase a todo momento. Chamam a polícia quando o tambor começa a tocar. Você acha que o fato de hoje o ritual da Jurema Sagrada ser um patrimônio imaterial, cultural, religioso do Estado, isso faz com que esse preconceito diminua? Sim, eu acredito que pode até fazer com que diminua, mas na verdade, por outro lado, é meio que até paradoxal, porque possa ser que venha até crescer mais o preconceito. Para você, o que significa religião? Eu costumo dizer que a religião ela é uma garrafa e o líquido que está dentro da garrafa é a espiritualidade. Então você acha que o ritual da Jurema Sagrada, é muito mais uma manifestação de espiritualidade do que de religião?
Sim, totalmente. E de ancestralidade, porque o culto à Jurema Sagrada é um culto ancestral. Eu costumo dizer que todo brasileiro ele tem, nem que seja um pouquinho do sangue indígena. Sim. Com isso, consequentemente, carrega toda essa ancestralidade aí do culto à Jurema Sagrada, né? Porque os índios já cultuavam a árvore sagrada. Você acha que o turismo religioso ele pode, de repente, ser um atrativo e mais uma ferramenta do respeito das pessoas de outras culturas à cultura religiosa que nós temos aqui? Sem sombra de dúvidas, eu acho que é de grande importância, na verdade. Ele sempre existiu, só que sempre muito discreto, né? E agora, tendo a oportunidade de mostrar aí ao mundo, né? Leandro, então, eu estou ansiosa para ver esse ritual. Acho que você vai gostar. Por volta de 1h da tarde, o pessoal da casa começa a chegar para os preparativos. O piso da sala principal, onde o ritual acontece, é coberto por folhas de mangueira, para eles uma espécie de descarrego natural. No centro da sala, 3 velas são acesas com um pote de malunguinho, uma mistura de cachaça e dendê. Enquanto isso, Leandro Nobre me leva por um passeio aos cômodos mais reservados da casa. Lá estão os altares das entidades que serão invocadas durante o ritual. É o caso da Joana Pé de Chita, a bruxa do catimbó, de Diana Braz, a cigana, e Rosalina, a cobra protetora dos vaqueiros. Um dos colaboradores da casa prepara o banho dos médios com folhas de aroeira maceradas à mão, enquanto entoa um cântico de influência católica. A Jurema é minha madrinha, Jesus é meu protetor. Sincretismo e a tradução do mais amplo sentido da palavra religião, que significa religar em latim, ou seja, ligar de novo o ser humano a Deus. Apesar do grande número de imagens da casa, o ritual da Jurema Sagrada não cultua estátuas. Aqui, elas são apenas acessórios decorativos. Muitos deles são presentes de devotos de outras religiões. Os objetos de reverência e adoração são instalações feitas com materiais vindos da natureza, como madeiras, raízes e ossos e chifres de animais mortos. O cachimbo é considerada a arma do juremeiro. E a bebida servida, o vinho da Jurema, é feito da raiz e da casca da planta, não da flor ou da folha. Há quem diga que, bebendo dela, os portais da consciência são abertos para os espíritos presentes. O fumo que é preparado pela gente, pelos filhos, e a gente coloca ervas doces, que é para dar um gosto. Ele ajuda por motivo de você fumar, sua pressão um pouco vem a baixar, e isso ajuda a entidade a se aproximar ao médium. Os devotos começam a chegar para um domingo de fé e revelações, e cada um chega aqui com um objetivo. Acolhimento e carinho e amor. Uma luz, uma libertação. E conhecimento. Com os olhos cerrados e expressões zangadas, os caboclos chegam como que para uma batalha. O caboclo Pena Branca, que dá nome à casa, chega e logo é agraciado e coroado com um cocar. Nesse momento, só os médios homens incorporam, enquanto as mulheres assumem papéis de condutoras, protetoras, tirando os colares, secando o suor, guiando os passos dos espíritos aos seus objetivos. Na maioria das vezes, conversar com os visitantes e devotos. Nós mesmos fomos contemplados algumas vezes com bênçãos, conselhos e previsões para o nosso futuro. Duas horas depois, um pequeno intervalo e o segundo tempo de uma tarde e noite de celebração à fé ancestral. Dessa vez, quem dá as cartas são as mulheres, tanto as médiuns quanto as entidades espirituais. Inclusive os homens também incorporam entidades mulheres, reveladas nos trajes e nos trejeitos femininos. É a gira dos senhores e senhoras, mestres e mestras.
Dessa forma, pude conhecer pessoalmente aquelas que ficam na parte mais reservada da casa, lembram? A Joana Pé de Chita, a Cigana e Rosalina, a cobra grande da lagoa, protetora dos vaqueiros, no corpo de Leandro Nobre. A bebida mágica passeia de mão em mão. O transe é inevitável. O mais amplo significado da palavra religião se revela durante o encerramento do encontro. Médiuns, entidades, visitantes e devotos se unem numa oração muito conhecida por todos nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Depois do rito, algumas entidades permanecem incorporadas, recebendo as pessoas da comunidade, entre adultos e crianças, para conselhos e previsões. Chegamos ao fim da nossa saga pelo ritual da Jurema Sagrada, patrimônio imaterial, cultural e religioso do Rio Grande do Norte. Nós do Mochilão cumprimos a nossa missão de desmistificar e revelar para o grande público que o preconceito e o desconhecimento nos afastam muitas vezes das nossas verdadeiras raízes, da nossa cultura. Crença, dança, música, poesia, natureza, o colorido das roupas, tudo em sintonia com o divino. Cultura em estado puro, no momento de fé. Mochilão.